Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. E no tema da aula de hoje nós vamos ver os substantivos e algumas de suas classificações. Vamos lá? Bom, para a gente iniciar hoje, é importante que você relembre o conceito de substantivo. O que são os substantivos? De uma maneira geral, os substantivos são palavras que dão nomes, que nomeiam. Tá? Nomeiam o quê? As pessoas, os lugares, os objetos, qualidades, os sentimentos, certo? Então, de uma forma geral, esse é o conceito de substantivo. Eu tenho um nome, esse quadro, Quadro já é o nome dele. Aqui eu tenho um pincel, tenho uma folha. Então, os nomes das coisas, de uma forma geral, são substantivos, certo? Então, esse substantivo, ele vai se classificar, tá bom? E o primeiro que eu trago para vocês hoje é o substantivo próprio. O que seria esse substantivo próprio? O substantivo próprio, ele dá nome a um ser específico e é escrito com a primeira letra maiúscula. Então, quem é esse ser específico? Sou eu, é você, o seu nome, tá? É o nome da cidade, é o nome do país, é o nome do estado, tá certo? Então, se for escrever meu nome, Hernandes, então o Ezinho lá, maiúsculo. Hernandes é meu nome, é próprio, é um substantivo próprio. O seu nome é um substantivo próprio. Em que cidade você mora? Em que lugar você mora? O nome desse lugar, dessa cidade, desse bairro também é um substantivo próprio. E toda vez que você for escrevê-lo, deverá ser iniciado com a letra maiúscula, tá certo? Nós temos também o substantivo comum. O que é um substantivo comum? Ele dá nome aos seres da mesma espécie, tá certo? Aqui eu tenho um pincel, aqui eu tenho outro pincel. Eles não são iguais, tá certo? São pincéis diferentes, tá bom? Mas o nome dele é pincel e o nome desse também é pincel. Ah, tem o meu chinelo, tá certo? O chinelo do seu irmão, o nome também é chinelo, tá certo? Ah, tem um cachorro. A palavra cachorro também é um substantivo comum, porque o seu vizinho também tem um cachorro, tá bom? Tem um gato, tem um passarinho. Agora, se você der um nome específico a esse animal, aí seria próprio. Mas a palavra cachorro, cavalo, camelo, leão, lápis, caneta, caderno, livro, mesa, cadeira, são substantivos comuns, tá certo? Embora sejam diferentes, mas são substantivos comuns. Temos também o substantivo simples. O substantivo simples é aquele formado por apenas um elemento, uma palavra, tá bom? Quando eu falo casa, certo? Falei uma palavra, é um substantivo simples. Celular é um substantivo simples, certo? Então, o substantivo simples é formado por apenas uma palavra. Quando eu falo a palavra pé, é o pé humano. Então, esse pé humano, ele é um substantivo simples. Eu tenho também, pessoal, o substantivo composto. Ele é formado por mais de uma palavra. Vocês lembram que eu falei que o pé, a palavra pé, era um substantivo simples? Então, se eu falar pé de moleque, eu tenho um substantivo composto. Por quê? Porque ele é formado por mais de uma palavra, tá bom? Exemplo, também temos guarda-roupa, guarda-roupa, tá certo? Também é um substantivo composto. Substantivo composto é fácil da gente identificar. Em algumas situações ele tem o hífen, que é aquele tracinho, tipo na palavra beija-flor, guarda-roupa, certo? Tem aí o tracinho. Ou então pela preposição de. Isso é tema para as próximas aulas, tá certo? Então, quando eu digo pé de moleque, tá certo? Então, aquele de tá fazendo uma ligação entre as duas palavras. E ela é um substantivo composto. Quando eu digo boneca, boneca é um substantivo simples. Eu falo boneca, uma palavra. Agora, quando eu falo boneca de pano,
é um substantivo composto, tá certo? Porque é formada por duas palavras. Nós temos também o substantivo primitivo. Substantivo primitivo. O que seria o substantivo primitivo? É formado por uma palavra que não deriva de outra, ou seja, não precisa de outra para existir. Substantivo primitivo não precisa de outra palavra para existir. Tipo a palavra casa, certo? Prédio, mesa, tá certo? É um substantivo primitivo. Lata, primitivo. Substantivo derivado é formado por uma palavra que tem origem em outra, ou seja, precisa de outra para existir. Lembra que eu falei que casa é um substantivo primitivo? Então, casarão é um substantivo derivado, ou seja, precisa da palavra casa para existir, tá certo? Lata, eu falei que era primitivo. Lataria é um substantivo derivado, tá bom? E assim, pessoal, vocês vão, vendo, pesquisando algumas palavras e fazendo essa ligação. Ah, esse é simples, esse é composto, esse é derivado, esse aqui é um nome próprio, tá bom? Para vocês irem assimilando melhor o conhecimento. Então, essa foi a explicação. Treinem, pesquisem palavras, busquem atividades, tá certo? Que reforcem, tá? Esse conceito de substantivos e suas classificações. Então, desde já um abraço. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe e até a próxima aula. Tchau!